muita emoção para mim vir ao UFES, né? Estou me sentindo aqui já tão acolhida. A primeira vez que eu vim ao UFES falar para os estudantes foi em 2004. Eu tinha acabado de chegar de Brasília. Eu passei um ano em Brasília, quer dizer, eu passei alguns anos em Brasília fazendo meu mestrado na UNB, na linha de pesquisa Direito Achado na Rua. E logo depois que eu voltei, logo depois eu fiquei um ano no governo Lula, e eu tinha acabado de passar por uma experiência de tentativa de criação de um projeto de lei de políticas afirmativas para negros na universidade, e a UFES, os estudantes da UFES, do diretório, me chamaram para falar sobre, enfim, se as cotas para negros na universidade iam sair ou não iam sair naquele governo Lula, naquele ano, porque havia uma expectativa ali de ter um projeto de lei que terminou não saindo, né? Que foi, as cotas foram sendo aprovadas nas universidades, com sua autonomia, mas a lei, efetivamente, federal só foi de 2012. Então, enfim, desde essa época, acho que eu venho sempre, né, que sou convidada, sempre que posso, todos os momentos, eu sempre venho tentando dialogar com os professores, reconhecendo realmente isso que eles falaram, né, com certeza, um dos melhores cursos, né, as estaduais, aliás, nos ensinam muito, porque a nossa egreja, né, a nossa egreja faculdade, que vai fazer 130 anos, está fazendo 130 anos agora, ela é profundamente marcada por um tradicionalismo, por um elitismo, e conseguiu avançar muito pouco, tanto do ponto de vista do ensino, da pesquisa e da extensão. Mas tem pérolas também, tem coisas bem interessantes acontecendo, eu vou falar de uma delas, para que vocês possam também acessar na UFBA, que é o Programa Direito e Relações Raciais, né, que é uma das coisas que tem interessado muito os meus estudos e as minhas leituras. Bom, dito isso, né, agradecendo aí a professora Adriana, ao professor Ricardo, ao professor Clóvis, você pode só me dar uma noção de quanto tempo eu tenho, Dida, como é que vocês estão imaginando agora, só para eu me organizar aqui rapidamente? Sara, quanto tempo você quer? Não sei. Não, quanto tempo você acha, assim? A gente está tranquilo de tempo, porque a gente fez uma fusão das turmas. Então, essa aula, a princípio, dura até 11 horas da noite. Tá? Então, não precisa tanta emoção assim no primeiro dia, né? Mas você pode ficar 30 minutos tranquila de sua fala. Bom, ótimo. Então, ótimo. Bom, então, vamos lá, né? A professora Adriana me fez o contato me colocando uma pergunta, né? Na verdade, são duas perguntas em uma, e eu vou começar um pouquinho falando dessa pergunta, né? Tentando localizar ela, né? Então, a pergunta seria o que é o direito, né? O que é e para quem serve o direito? Então, a primeira coisa que a gente pode pensar junto aqui é que, a depender de como você responda a primeira pergunta, certo? O que é o direito? Isso vai lhe levar para determinados lugares, é isso? E isso vai também levar você a dialogar com determinados sujeitos diferentes. E também vai lhe levar a dialogar com determinados sujeitos de uma forma diferente. Ou seja, a depender de como você responda o que é o direito, você vai entrar em determinados espaços, certo? Que são espaços da luta política, que são espaços da luta institucional, que são espaços acadêmicos, que são espaços na biblioteca, para dar uma coisa, assim, bem do dia a dia de vocês, né? A depender de como você responda o que é o direito, você vai numa biblioteca, né, ou na pesquisa que você vai fazer de palavras-chave para encontrar livros, você vai botar determinadas palavras, algumas, e não vai colocar outras, né? Você vai na biblioteca em alguns setores e não vai em outros, né? Então, é muito comum que a gente comece o curso por conta da portaria 1886, que é de 94, que passou, né, a portaria que fala das diretrizes curriculares dos cursos jurídicos, que teve a sua reformulação por conta de uma pressão, né, da sociedade civil, sistematizada pela OAB, e que inseriu essas disciplinas todas chamadas fundamentais, né, o eixo das disciplinas fundamentais. Depois vocês vão ter um eixo de disciplinas profissionalizantes, e depois vocês vão ter um eixo de disciplinas práticas, né? Isso, por si só, já nos diz um pouco como é
que se pensa o direito, né? Se pensa que essas disciplinas fundamentais não necessariamente são profissionalizantes. Ou seja, essas disciplinas de sociologia, de filosofia, de história, de economia, de psicologia, não necessariamente elas compõem o que é o direito, né? O que é a profissão. Ou seja, é como se as disciplinas profissionalizantes, aquilo que seria a aplicação do direito, você fosse aprender no segundo eixo, que é o eixo das chamadas dogmáticas, e num terceiro momento, você teria a prática jurídica, em que você iria operar, né, se transformar aí num operador do direito. Né? Então, essa é uma pergunta que vocês, com certeza, vão levar ao longo, né, da vida de vocês. Né? Eu conheço também muitas pessoas, e a gente mesmo, às vezes, responde de uma forma, responde de outra, e aí, já para dar uma resposta que uma professora, uma pessoa, né, uma procuradora muito importante que eu tenho lido agora, que é a Dora Lúcia de Lima Bertulho, nesse livro, Direito e Relações Raciais, ela já vai responder aqui para dar uma resposta bem, começando assim, bem de uma síntese. O direito é um agente duplo. O direito é um agente duplo, diz ela, capaz de anunciar normas antirracistas disputadas pelo movimento negro e, ao mesmo tempo, capaz de perpetuar e reproduzir diferenças raciais e hierarquizadoras da nossa humanidade, diz ela, e da cidadania. Ou seja, ele é um agente duplo, ele serve duplamente, então, a quem ele serve, vocês também vão escolher. Vocês também vão fazer determinadas opções de com quem vocês vão falar, né? Quais são os espaços que vocês vão circular, quais são os sujeitos que vocês vão dialogar, como vão dialogar com esses sujeitos, né? E que tipo de intenção vai ser ecoada, digamos assim, né? Que tipo de intenção vai ser ecoada. Mas aí eu me desfaria logo do problema, né? E diria, olha, vocês escolhem aí o que é o direito, escolhem aí para quem serve o direito, e aí eu dou tchau para vocês e vou embora. Também não é assim, né? Mas que tentando dizer para vocês que isso não é algo maduro no campo ou consolidado. Ou seja, estou já querendo dizer para vocês que, seja lá a opção que vocês façam, vocês vão ter problemas. Ou seja, vocês vão botar a mão na cumbuca, né? Vocês vão ter a coisa conflituada, né? Não adianta achar que vai ter zona de conforto, que você vai escolher um determinado conceito de direito, uma determinada forma de lidar com o direito, porque, na sua essência, ele é um agente duplo. Ou se a gente quiser trazer para um dos autores, né, que tenta responder a essa pergunta num livro, né, que é o Roberto Lira Filho, que tem um livro chamado O que é Direito, a gente pode dizer que o direito está inserido numa dialética social. Ou seja, a teoria do direito, para ele, ela é uma teoria de uma dialética social do direito. Ou seja, aí ele já fez uma opção, ele já disse, o direito, ele está inserido na tessitura social, né? E ele é dialético. Está próximo da Dora Lúcia, porque vai trabalhar a ideia de agente duplo e de dialética, né, de contradição, de conflitualidade, de antagonismo, né? Quem não lida bem com os antagonismos vai ter dificuldade com o campo do direito, porque a gente está lidando o tempo inteiro nisso. E poderia dizer para vocês que, do ponto de vista do Roberto Lira Filho, né, ele tem uma ênfase muito grande em pensar a teoria do direito enquanto teoria sociológica. Então, ele dá uma ênfase muito grande no livro à sociologia jurídica. E ele termina ficando preso, né, aos marcos da sociologia. Por que eu estou dizendo isso? Porque também acho que, fora dos marcos da sociologia, nós vamos encontrar também outros fundamentos para a explicação do direito. Seja na antropologia, seja na história. Né? Então, já estou aqui dizendo para vocês, olha, existe um campo consolidado que vai responder o que é o direito, que é a sociologia jurídica e a filosofia do direito. São campos consolidados no direito ao longo dos séculos no Brasil, desde 1827, no início dos cursos jurídicos, mas existe um déficit na teoria jurídica no país, que é um déficit sobre a história.
E esse déficit, ele não é suprido pela teoria crítica do direito. Ou seja, nós abandonamos, de um certo modo, o debate sobre a escravidão, o debate sobre o pós-escravidão e, portanto, o racismo estrutural e o racismo institucional como algo que estrutura o campo do direito. Porque mesmo quem fez o debate, né, e aí eu não estou falando da Dora Lúcia, mas muitos que fizeram o debate sobre isso, fizeram o debate tratando o problema racial como um direito de minoria, que é como o alemão vai tratar, o europeu vai tratar, porque lá eles têm determinadas minorias, então eles tratam como direito de minoria. Então, a gente via o debate racial como um debate secundário, um debate, né, que transversaliza, de algum modo, o debate de classe, que é o debate central do direito, seria o debate central da teoria crítica do direito. E aí a gente vai ter, no meu entendimento, a gente está fazendo isso porque a gente tem um déficit de história, né? A gente não é que a gente não discuta a escravidão porque a gente esqueceu o que a gente estudou na escola. É porque a gente não estudou na escola. A gente não estudou efetivamente esse sujeito político negro como um sujeito que, ao mesmo tempo, utilizou do direito como esse agente duplo de constituição de direito e que foi tratado de um modo, pelo Estado, como um modo racializado. Ou seja, a teoria jurídica, a teoria geral do direito, ela teve uma função maior de silenciamento e de invisibilização do problema estrutural do país, que foi como nós demos conta, tanto da instalação do capitalismo no país, que é a escravidão, como nós demos conta da passagem da República, e aí nós demos conta tanto do ponto de vista do que foi feito efetivamente de política, que não foi feito de política pública e de tratamento jurídico em relação a qualquer tipo de reparação da escravidão, como que foi feito com o território do país, como que foi feito com a espacialidade, o que foi feito com o espaço. Recentemente eu estou bem interessada num autor, que não é do direito, mas que eu acho que nos ajuda muito, chamado Muniz Sodré. Muniz Sodré tem 77 anos, teve até Covid agora, recentemente, mas graças a Deus saiu, né? Foi internado e tal. Ele tem 40 livros publicados, ele vai discutir cultura nacional, cultura negra, vai discutir mass media, e também tem livros de literatura. Recentemente, alguns anos atrás, ele publicou um livro chamado Bagulho, que é um romance policial. Ele gosta muito de romance policial. E Muniz Sodré, eles nos chamam a atenção. Eu vou abrir as parênteses em Muniz Sodré, depois eu volto, viu? Para o Lira e para a teoria do direito. Eu vou abrir as parênteses para trazer algumas categorias que ele traz que eu acho interessante e que nos ajudam um pouquinho que seja a suprir esse déficit de reflexão histórica na filosofia do direito e na sociologia jurídica, né? Então, ele diz assim para a gente, olha, o Ocidente, ele diz, quem quiser assistir até um vídeo, que não é muito longo, tem um vídeo dele num canal do YouTube chamado Nós Transatlânticos. Nós Transatlânticos. Bota lá, Nós Transatlânticos, Muniz Sodré, que vai aparecer. E ele diz nesse vídeo, esse vídeo, ele está explicando o livro dele chamado O Terreiro e a Cidade, que até foi traduzido aí para o italiano. Nesse livro, ele vai trazer a ideia de que o Ocidente, ou seja, o direito pensado enquanto direito moderno e ocidental, ele está muito mais interessado em discutir a temporalidade do que a espacialidade do pensamento. Ou seja, o Ocidente, ele se constitui muito mais na ideia de progresso, né? Ele discute o tempo, a temporalidade. É muito mais interessante discutir a temporalidade do que a espacialidade. A espacialidade, se a gente for discutir, a gente vai ver que nós somos o quê? Nós somos diáspora, do ponto de vista de desterritorialização. Do ponto de vista do espaço, mais da metade da população brasileira, que é negra e indígena, foi desterritorializada. Ou seja, se deu a sua construção, né, a construção da sua cultura, se dá de uma forma desterritorializada.
porque trazida aí, né, nesse transatlântico. Então, ele vai nos dizer que é preciso resgatar no pensamento a importância do espaço, e não só a importância do sentido, não só a importância daquilo que é mais abstrato, né, daquilo que é o espírito, mas também aquilo que é o concreto, que é o espaço, que é a corporeidade, né? Ele vai também trazer uma noção interessante de que o Ocidente vai todo se constituir em torno da ideia de amor universal e não da alegria, né, da necessidade do contato físico. Ele fala até da necessidade do hálito do outro. A gente está sentindo falta até do hálito, né? Do contato, do corpo, da presença corporal. Então, ele vai fazer uma reflexão que eu achei bem interessante, porque eu acho que também é um déficit na teoria do direito, na teoria geral do direito, porque a teoria geral do direito no Brasil, se a gente for pensar no seu modelo mais clássico, ela é uma teoria do direito privado. Ou seja, ela não é teoria... Primeiro que ela não é teoria porque ela não é muito explicativa. E toda teoria tem que ser explicativa. Ela não é teoria porque não é explicativa. Ela é muito mais dogmática, né? Ela é muito mais normativa, digamos assim. Ela não é geral porque ela é muito mais do direito privado, né? E ela não é do direito porque ela é uma teoria das normas. Ou seja, ela restringe o direito à norma. Quem gosta muito desse debate é um sujeito chamado Hans Kelsen, que não dá para ser jogado de fora, não, porque foi o sujeito, inclusive, que escreveu o documento que deu origem à ONU, né? Que deu origem à ONU e que, portanto, resolveu mais ou menos o problema colocado ali no pós-guerra em relação de como se dariam as relações internacionais, que pareciam até bem pouco tempo que a gente estava tendo um certo refresh, né? Pelo menos do ponto de vista das relações internacionais, daquilo que seriam as disputas pelos bens, pelo território, pelos territórios. E isso acaba recentemente. Então, quem estava achando que estava vivendo num refresh, né? E aí, quem estava achando, que eu digo assim, né? Os Habermasianos, né? Que vão ler Junger Habermas, Direito e Democracia, os Lumanianos, né? Que trazem essas teorias para o Brasil, e acham que a gente estava vivendo uma certa estabilização democrática no mundo, que a democracia era um certo consenso, etc. E o que nós estamos vivendo de 2008 para cá é uma disputa intensa novamente pelos territórios. E o Brasil está no centro disso, né? E as instituições brasileiras estão sendo todas testadas em como, se a gente vai conseguir ou não dar conta de ficar, no final das contas, com alguma coisa dos nossos próprios bens naturais, ou se nós vamos dar continuidade mais acelerada a um processo de colonização, de territorialização do estrangeiro aqui. E que o direito também faz parte disso, né? Uma teoria geral do direito, de algum modo, como ela se estrutura ao pensar posse e propriedade, como ela pensa posse e propriedade, ou seja, a ideia de que eu posso ter um tanto de hectares na Amazônia, morando em Franca, em São Paulo, sem nunca ter ido lá, e, inclusive, reivindicar a posse, porque eu posso reivindicar a posse indireta, desde que eu tenha alguém lá cuidando e fazendo alguma coisa com a terra, é uma teoria de um grau de abstração que não deu conta de assentar a população no território. Ou seja, nós tivemos no século XX uma migração de cerca de 60 a 80 milhões de pessoas que migraram dentro do país e que o próprio Estado não conseguiu ter políticas para territorializar essas pessoas. Nós ainda vivemos processos de fluxos migratórios intensos no país, seja pelos processos de trabalho escravo, em que as pessoas são levadas efetivamente para trabalhar, né, aqui e ali, seja porque as pessoas vão supostamente com um tipo de vontade ou escolha, né, porque estariam fugindo de uma determinada situação, e muitos vão dizer, escolheram ir para São Paulo, escolheram ir para aqui e ali, e o que a gente vai ver são processos fortes ainda de desterritorialização e de migração forçada, né? Quem trabalha muito esse tema é um sujeito chamado José de Souza Martins, né? Em alguns livros bem interessantes. Então, assim, fechando esse parêntese de Muniz Sodré, que eu acho importante, eu queria dizer isso. Eu acho que a gente tem um déficit teórico sobre a história,
a gente tem um déficit político na centralização da questão racial, que eu acho que a gente não deve tratar como direito de minoria, mas pensando a centralidade da questão racial a partir da ideia de uma identidade histórica, da própria ideia de nação, né? O Silvio Almeida, no Racismo Estrutural, também vai trazer isso. O que não quer dizer que a gente não tenha uma dimensão individual do racismo, que a gente não tenha uma dimensão institucional do racismo, mas ela é estrutural e institucional. O que não quer dizer que não hajam relações individuais racistas, mas não é exatamente isso que o direito vai conseguir somente dar conta, e muitas vezes é nisso que se estrutura o debate, e aí ficam naquelas discussões sobre a criminalização do racismo somente, né? Ou a individualização do racismo. O problema do racismo é o racista, é a ignorância do racismo, ou do racista, o ódio, e a gente termina ficando e não pensando isso como um modo em que estrutura o campo e a teoria do direito como um todo, né? Então, dito isso, eu queria trazer para vocês uma outra possibilidade de pensar também o direito, que não só pela teoria crítica, né? Vejam que aí eu já disse para vocês assim, a gente tem uma perspectiva do direito, que é uma perspectiva tradicional, dogmática, que vai reduzir o direito à norma, que está lá na teoria pura do direito, e que vai reduzir a norma à sanção, certo? A sanção é o quê? A sanção é uma resposta a uma determinada conduta. Sanção é isso. Nós, aqui na colônia, eu costumo sempre perguntar aos alunos, até mais para frente, gente, o que é sanção? A maioria dos alunos vão me dizer, sanção é pena. Sanção é pena. Eu digo, vocês leram aonde isso? Então, vocês não leram o sujeito que pensou a centralidade do direito na sanção, né? Que é o Hans Kelsen. Porque a sanção, ela é uma consequência de um determinado comportamento. Ela é uma consequência para uma determinada conduta. A sanção pode ser negativa, e aí ela é pena, e a sanção pode ser positiva, e ela aí é prêmio. Né? Então, ela pode ser castigo, ela pode ser prêmio. Nem nesse lugar de pensar a sanção, a gente chegou na teoria do direito em geral no Brasil. Esse autor, o Hans Kelsen, foi traduzido para o Brasil de tal forma nos manuais de direito, sempre colocando a ideia de que sanção é pena. Ou seja, o direito se restringe à norma, a norma se restringe à sanção. Essa era uma tentativa, na concepção dele, de dizer, olha, a norma, ela é um direcionamento para o aplicador da norma. Então, eu preciso definir bem a sanção para que o Estado não queira criar outras sanções. Só se pode aplicar sanções previstas em normas. Ponto. Essa era a tentativa de racionalização do direito e de racionalização da aplicação daquilo que é o monopólio da força exercida pelo Estado. A questão é que, quando a gente vê a sanção, né, como uma consequência que pode ser negativa ou positiva, e a gente simplesmente coloca para nós aqui, nessa territorialidade, que sanção é só negativa, o que nós estamos dizendo para nós mesmos, e a teoria do direito está dizendo isso, a teoria tradicional, o positivismo jurídico, né, o positivismo legalista, o positivismo normativista, o que ele está dizendo, de um certo modo, esse território aqui, né, ele tem que ser regulado de modo que as condutas que não sejam corretas tenham que ser punidas com sanções negativas. Com esse povo aqui, não vai funcionar aquilo que funcionou lá na Europa, que é o quê? Um pacto social, né, um pacto social em que você diz, se você fizer coisas, as condutas que o Estado quer que você faça, você vai ter prêmios. Então, se você estudar, você vai passar no vestibular, você vai conseguir uma bolsa, se você estudar lá, né? Se você fizer uma capacitação, você consegue um emprego. Se você fizer um determinado contrato, você vai ter uma determinada retribuição. Isso funcionou lá com eles no pós-guerra. Né? Isso funcionou lá, essa sanção premial. Você vai seguindo as condutas do Estado e o Estado vai lhe retribuindo de uma forma positiva, que foi o que a gente chamou de social-democracia. Quando o direito deixa de ser apenas um instrumento, né, liberal de
de regulamentação pela punição e passa a ser um instrumento de promoção de direitos sociais. E, de alguma forma, no pós-guerra, lá, não aqui, de exercício de direitos democráticos, né, de exercício de liberdades democráticas, de liberdade de expressão, de liberdade de associação, de criação de sindicatos, né? Eles têm os sindicatos na Alemanha, por exemplo, tem banco, né? Quando eles querem fazer uma greve, eles têm um banco que dão dinheiro para os trabalhadores a crédito baixo, eles podem fazer uma greve. Por isso eles têm, né, muitas empresas lá têm só 6 horas de trabalho, as mesmas multinacionais que vêm para cá e colocam as pessoas para trabalhar 14 horas, lá eles trabalham 6 horas. Então, você tem uma determinada construção no pós-guerra, né, em que a sanção é uma sanção premial, de que a sanção é também uma retribuição positiva para aquele cidadão que venha se conduzir de acordo com o que o Estado quer, ou seja, venha se capacitar, venha trabalhar, não cometa atos antissociais. O que fica no nosso, nessa concepção, nessa acepção do normativismo, apesar de se dizerem liberais, e aí a gente tem também que compreender como esses autores liberais, a base desses autores, né, filosófica, que foi o Kant e Hegel, foram autores que aceitaram a escravidão e fizeram, de um certo modo, uma construção sobre a África, Hegel principalmente, de que a África seria um lugar da menoridade, ou seja, do infantil, né? De que o africano seria, de um certo modo, aquilo que eles vão chamar de captis diminutiu, né? Que é aquele que tem a menoridade para adquirir propriedade, né? Não tem a maturidade. Se a gente for pensar isso no Ocidente, o Ocidente construiu isso, a cosmovisão do Ocidente, inclusive de base cristã, vai construir o lugar da mulher, o lugar do negro, o lugar do índio, né? Do judeu, como um lugar de inferioridade. Ou seja, o espírito racional não encarnaria nesses sujeitos de uma forma completa, como você teria no homem branco, né, educado, proprietário, que seria aquele que seria capaz da racionalidade completa, né? Então, isso também tem uma relação muito forte com essas grandes reivindicações que ocorrem hoje, né? Porque esses sujeitos querem entrar na esfera pública e na arena pública como sujeitos de direito, absolutamente, e não como sujeitos infantis, né? Infantis, tratados como infantis, né? E se a gente for ver no Brasil, por exemplo, em relação às mulheres, só em 77 a gente tem a lei do divórcio, foi no ano que eu nasci. O ano que eu nasci é que a gente tem efetivamente a lei do divórcio, a possibilidade de ter uma conta em banco sozinha, de ter um negócio, né, de abrir um comércio, enfim, de ter a sua liberdade de ir e vir minimamente garantida. E se a gente for pensar do ponto de vista das mulheres negras, a gente não tem isso até hoje. Se a gente for pensar do ponto de vista dos negros, a gente não tem isso até hoje de uma forma plena. Quando a gente pensa espacialmente, que vocês podem me dizer, mas como não, Sara, né? A gente não tem lá aquela segregação que tinha na África do Sul, que ficava fechado, a legalização disso. Você não tem, mas quando você pensa o direito, não a partir somente da temporalidade e do sentido das normas, ou do sentido do fenômeno, quando você pensa territorialmente, ou seja, quando você centraliza a espacialidade e você pensa na história daqueles sujeitos que estão naquele território, você vê que a gente não chegou ainda, que os negros não chegaram ainda nessa esfera pública com esse direito básico que é o direito de ir e vir. Porque ainda são o tempo todo, né, assassinados, massacrados, interditados, né? Então, você ainda não tem um mínimo daquilo que seria o pensamento da igualdade, e por isso o direito é um agente duplo, porque você pode, a partir dele, fazer essa disputa da igualdade, mas, ao mesmo tempo, ele pode ser aquilo que o professor Samuel Vida chamou de o direito como uma estratégia de afiançadora, quer dizer, o direito como uma estrutura que afiança o próprio racismo, né? Que afiança, quer dizer, que dá uma determinada confiança para aquilo que ele está chamando de supremacia branca, para atuar, né, dentro do próprio direito, né, ou nas brechas do direito, para atuar estruturando
né, o racismo dentro das instituições. Então, ele vai dizer, o direito pode ser um grande afiançador, né? Ele usa, por exemplo, o exemplo do Beto, que foi assassinado lá do Carrefour, e diz assim, a empresa vira para nós, numa mesa de negociação, e diz, veja só, mas isso é fruto do racismo estrutural. Ele vai denunciar ao professor Samuel Vida, que é lá da UFBA, desse programa Direito e Relações Raciais, ele vai denunciar exatamente como o racismo estrutural tem sido utilizado como um álibi para desresponsabilização. Para dizer, olha, isso não é a responsabilidade desta ou daquela empresa, desta ou daquela instituição, porque existe um racismo estrutural, como se fosse um determinante invisível para todos os problemas. Aí eu volto com isso para aquilo que eu acho importante na leitura do Roberto Lira Filho, que é, para além dessa concepção de Kelsen, ele traz uma crítica, o Roberto Lira Filho, também à concepção marxista do direito. Né? Ele também dialoga com Marx no sentido de dizer, olha, não dá para compreender o direito, nessa concepção dialética, simplesmente como um elemento da superestrutura, um elemento estrutural que determina a condição de classe, que determina a sua condição de classe, determina que a burguesia vai utilizar o direito como estratégia de dominação, como uma estratégia de ordem, porque daí você cruza os braços e diz, a partir do direito eu não posso fazer nada. E vou dizer para vocês, não será incomum exatamente encontrar nos profissionais de direito a construção da descrença no direito como um elemento de transformação social para se desresponsabilizar de qualquer tipo de engajamento e de militância política a partir do direito, de transformação do próprio direito. Ou seja, esse exemplo do professor Samuel é muito importante, porque ele traz, do ponto de vista metodológico, né, aquilo que o Lira está criticando do marxismo, que é essa ideia de colocar o direito como um grande bloco de um instrumento de dominação que não seria esse agente duplo, que não seria esse agente em disputa, né? Que eu acho que é isso exatamente que o Roberto Lira traz, que a Marilena Chaui vai chamar de dignidade política do direito. Né? Por quê? Porque o que o Roberto Lira está querendo dizer para a gente é que o direito, o conceito que ele traz de direito, né? Para não sair daqui dizendo o que é o direito e aí não disse o que é o direito, né? A Dora Lúcia já disse para a gente que é esse agente duplo, né? Afiançador do racismo e capaz de produzir legislações antirracistas. O Roberto Lira vai dizer que o direito seriam os princípios mais avançados, e aí quando ele diz mais avançados, ele quer dizer do ponto de vista internacional, da enunciação dos princípios. Quando ele diz princípios, ele quer dizer que o direito não é só a lei, de uma legítima organização social da liberdade. O direito seriam a enunciação, ou seja, o modelo mais avançado que enuncia os princípios de uma legítima organização social da liberdade. Ou seja, ele está dizendo já de cara para a gente, o direito não é uma ordem imposta de cima para baixo. O direito é uma organização. É uma organização social, ou seja, ele não vem somente do Estado. O Estado pode positivar determinados direitos e pode não positivar outros direitos. Nem tudo que é produzido pelo Estado é direito. Nem tudo que é produzido pela sociedade é direito. A sociedade, ele vai dizer sempre que é da sociedade que vai emergir, o Estado também pode produzir direitos, pode positivar direitos. Eu preciso saber onde está o modelo mais avançado e mais legítimo de organização social da liberdade. Ele também não quer abrir mão da liberdade. Aí ele entra na discussão com os liberais, dizendo, liberdade não é isso que vocês estão chamando aí de liberdade, não. A liberdade é algo que é construído historicamente, socialmente, pelo conjunto dos movimentos sociais. Né? Pelo conjunto de uma sociedade que quer discutir, do ponto de vista da legitimidade, o que é a regulação jurídica mais avançada. Então, ele entra na disputa também para discutir o que é liberdade.
que nessa ideia que eu estou trazendo para vocês, né, penso que a gente também não pode discutir liberdade sem discutir pertencimento a um determinado território. Ou seja, o sujeito, seja coletivo ou individual, para ser livre, ele tem que ter o pertencimento territorial. Seja a um país, seja a sua casa, a sua moradia, né? A casa, a importância da moradia para as classes populares, seja porque se territorializou no terreiro de candomblé, se territorializou no quilombo, se territorializou na comunidade, né, indígena, ou seja, a ideia de liberdade tem uma ideia de pertencimento, né? Uma ideia de pertencimento que é construída historicamente. O Alberto Guerreiro Ramos, que é um sociólogo que foi muito massacrado no Brasil e terminou indo embora, e que queria discutir as relações raciais no Brasil, ele vai trazer a ideia de que se a gente não construir no Brasil uma intelectualidade negra que possa traduzir, né, toda a cultura negra, aquilo que foi produzido e que foi fruto de resistência, para que se possa traduzir, que se possa também entrar nas universidades e que isso possa ser validado e reconhecido, ele diz, a gente não vai conseguir construir uma nação. Ele diz, né, o Alberto Guerreiro Ramos, só é possível construir uma nação se eu conseguir construir uma intelectualidade negra que hoje está um pouco mais dentro das universidades, mas nós nem de longe fizemos a nossa tarefa em relação às políticas afirmativas, porque não fizemos a tarefa em relação às pós-graduações e não fizemos a tarefa em relação às cotas para negros na docência, porque não adianta colocar negros estudantes e ter todos os professores brancos estudantes. Nós temos que discutir as cotas para negros na docência, na UFBA, foi um quiprocó, 2 anos de discussão para a tentativa de implementação, com um consumo muito resistente a isso, né? Então, gente, eu queria dar essas palavras para vocês, né? Dizer que, fora essa teoria crítica, então a gente tem a teoria tradicional, a gente tem a teoria crítica do direito, que tem esse déficit, no meu entendimento, tanto do debate histórico, né, historiográfico, da luta, né, da escravidão, do período imigrantista, né, de como foi, nós recebemos 5 a 6 milhões de imigrantes ali entre 1890 e 1920, e nós não debatemos que esses imigrantes vieram substituir a mão de obra. Olha como isso é uma palavra tão forte, né, para a gente pensar, né, os negros que vieram em diáspora construíram o país, implantaram o capitalismo, né, porque é escravidão com o capitalismo, está lá, né, o livro do Eric Williams falando de escravidão e capitalismo, e depois eles vieram ser substituídos, quer dizer, essa palavra que está nos livros de história, ela é assim, a gente naturaliza quando lê, né, os imigrantes vieram substituir, se vieram substituir, o único projeto que o Estado tem, e os imigrantes que tomaram muitos espaços, né, da população negra em todas as instituições, judiciário, legislativo, universidades, empresas, bancos, etc., só pode ser o genocídio da população negra. O resultado da substituição da mão de obra imigrante que veio para o país e que foi ela que se aboletou também dentro das universidades e que produziu o pensamento social e jurídico, né, o pensamento filosófico, o pensamento sociológico e o pensamento jurídico, foram esses descendentes de imigrantes ou foram os descendentes dos escravocratas, né, os filhos daqueles brancos que já estavam aqui antes e que foram estudar fora e que acumularam, etc. e tal, né? O professor Somelvida vai falar uma coisa interessante, que é um pacto, né, entre ele vai trazer a Carta de Vassouras, que está no livro do Luiz Flávio Gomes, que é Histórias de Quilombos, e que nessa Carta de Vassouras, o que os fazendeiros de Vassouras, que é no Rio de Janeiro, diz tragam os brancos, porque na hora do grande conflito, os brancos saberão de que lado ficar. Na hora do grande conflito, é preciso ter brancos pobres, trabalhadores e armados. A Carta de Vassouras está mais atual do que nunca. E aí eu vou terminar com isso, para dizer para vocês que
se há alguma dúvida no pensamento social crítico brasileiro, no pensamento jurídico crítico brasileiro, ou se havia alguma dúvida também nos sujeitos que estão em luta política sobre a centralidade do racismo, como a centralidade desse antagonismo para a discussão sobre o direito e sobre o Estado, nós estamos vendo agora que o nosso antagonista, ele se organizou para nos dizer isso. Ele se organizou. Se o campo progressista, crítico, não conseguiu se dar conta disso ainda, o outro campo se deu conta e se organizou como supremacia branca. E a gente está com alguns riscos agora disso se consolidar. E com isso eu vou terminar, que são a aprovação do excludente de ilicitude, né? A aprovação do excludente de ilicitude, que está na prioridade da presidência da República, na sua mensagem ao legislativo agora, que é dizer que os policiais podem matar, e nós sabemos quem os policiais matam, quais são as estatísticas, podem matar por conta de forte emoção, de medo, né? Vai ampliar, na verdade, aquilo que já existe, que é o excludente de ilicitude, ampliar e deixar extremamente mais subjetivo, né? Como uma garantia. E a questão da privatização da água, do saneamento básico, a privatização das empresas, porque isso também pode gerar um processo de desterritorialização ainda maior, e o projeto de lei que está no Congresso Nacional de autonomia das polícias militares, em que as polícias militares se transformariam num tipo de ministério público com autonomia para se autogerir como uma autarquia, como uma própria, com sua eleição, com seu orçamento, ou seja, como um grupo armado, não mais submetido a política, né? A política como o Banco Central também agora, que agora se diz a autonomia do Banco Central. Então, nós estamos vivendo um período em que, se nós não conseguimos localizar, eu acho que o antagonista localizou aquilo que nos marca profundamente, que é essa dinâmica colonial de desterritorialização, que é permanente, e essa dinâmica do racismo institucional e do racismo estrutural. Bom, enfim, são essas palavras que eu tenho para vocês, não sei se discordem, digam que não é por aí, eu estou aqui para aprender com vocês, façam as críticas, são as leituras que eu tenho feito, né, estou lendo a Lilian Moritz Schwartz, O Espetáculo das Raças, que vai discutir a formação do ensino jurídico no Brasil, muito importante, né, ela vai começar, inclusive, com uma fala do Brasil, né, no Congresso de Raças em 1911, dizendo que em um século o Brasil seria um país branco, né? O Brasil vai internacionalmente dizer isso em 1911, haveria um processo de branqueamento que levaria a ser um país branco, e se a gente for olhar do ponto de vista dos pretos, há efetivamente uma redução muito grande, de 40% para 10%, ou seja, há um processo, sim, de genocídio, e também, né, de construção de branqueamento. Tenho lido As Injustiças de Clio, de Clóvis Moura, que vai trazer os pensadores, um dos pensadores aqui, foi professor da Escola de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Faculdade Nacional de Direito, né, que é o Oliveira Viana, que vai falar sobre as nossas incapacidades enquanto população negra e mestiça. E estou lendo muito, e gostaria muito, se eu conseguir, fazer com que vocês leiam esse livro, que é o Direito e Relações Raciais. Esse livro, inclusive, tem uma palestra no evento da UFES, com a professora Dora Lúcia, o professor Samuel Vida e a professora Mirna Oliveira, que é muito interessante. E ele é uma dissertação de mestrado que está disponível na internet. Então, vocês jogarem aí, vocês já podem baixar e começar a ler um livro de 89, mas que está extremamente atual. Eu acho que está nos dizendo muito daquilo que a gente precisa ouvir, precisa estudar, porque eu acho que a gente tem a tarefa é muito grande, né? Dentro do direito, fora do direito, a tarefa é muito grande, é isso que nos anima a continuar e saber que a gente pode ter uma capacidade de fazer um bom diagnóstico daquilo que nós precisamos e lutar para que isso venha acontecer, plantar as sementes para que as transformações possam vir a acontecer, porque elas acontecem, né? Costumo me perguntar, às vezes,
se eu quero mudar o mundo, aliás, me perguntaram isso como estudante, né, uma vez, não sei se você lembra, Adriana, você quer mudar o mundo? Eu dizia, não, meu caro, o mundo muda todos os dias, você só precisa saber de que lado você está nessa mudança. Então, estudar para saber, nos antagonismos, de que lado você está, como você lida, com que sujeitos você vai se abraçar, né, em que espaços, em que territorialidade você quer transitar, né, de que modo você vai lidar com o direito, com esses sujeitos nessas territorialidades. É isso.